Paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo Jesus, Deus te abençoe e tenha um bom dia, amém? Seja bem-vindo ao canal Pastora do Vale. Meus irmãos, quero trazer uma palavra do eterno Deus a respeito do apóstolo Paulo, né? A Bíblia conta a história ali em Atos 23, a partir do versículo 8, quando houve uma dissensão, uma confusão, uma discórdia de doutrina, uma discórdia de pensamento, os saduceus e o apóstolo Paulo e os judeus. Os saduceus tinham uma doutrina que não cria nem anjos e nem em espírito. E Paulo discordou dessa doutrina dos saduceus. E a Bíblia diz que houve uma grande confusão, uma grande dissensão entre eles. E teve uns judeus também que ficou do lado da doutrina dos saduceus. Discordou de Paulo. E a Bíblia diz que aqueles judeus, 40 homens, ou é mais de 40 homens, eles fizeram um juramento entre si em não comer pão e nem beber água, até que visse o apóstolo Paulo morto. E eles tramaram algumas ciladas para matar o apóstolo Paulo. O desejo deles era matar o apóstolo Paulo. Mas Deus interviu. Deus desfez daquele laço. Deus desmanchou aqueles planos. Porque aquilo que os teus olhos não vê, os olhos de Deus vê. Por isso que a Bíblia diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Se tem alguém tramando alguma coisa contra ti por trás de suas costas, você não está sabendo, mas o Senhor está sabendo. O Senhor está contemplando, o Senhor está vendo tudo. O apóstolo Paulo não sabia, pensou que era só uma dissensão, uma discórdia, mas ele não sabia. Mas aí o sobrinho do apóstolo Paulo ouviu os judeus desses 40 judeus conversando algo que estava planejando e pedir para o tribuno para levar o apóstolo Paulo a um lugar e ali matar o apóstolo Paulo. Porque eles tinham combinado entre si não comer pão nem beber água até ver o apóstolo Paulo morto. E a Bíblia diz que eles lançaram maldições sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas o sobrinho que ouviu essas palavras foi lá e pediu para ser levado até o tribunal para contar ao homem que estava responsável pela vida do apóstolo Paulo. E o jovem contou. E aquele conselho foi desfeito, porque os judeus iam pedir para o tribuno levar o apóstolo Paulo a um lugar para que matasse, acusasse o apóstolo Paulo e ele fosse morto. Mas o Senhor desfez do conselho. O Senhor desmanchou o projeto daqueles homens. E aí o tribuno, quando soube daqueles planos que os judeus estavam planejando contra o apóstolo Paulo, depois que ouviu o sobrinho de Paulo falar aquilo, a Bíblia diz que ele preparou 200 soldados e levou Paulo em segurança para outro lugar. E aí Deus desfez dos conselhos daqueles judeus malignos, que diziam ser de Deus, que diziam que pertencia a Deus e que concordava com os saduceus. Os saduceus eram uma seita. Os saduceus, ele tinha uma doutrina que não era de Deus. Os saduceus pertenciam da cúpula dos sacerdotes. Ali, hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente.
Hoje a gente vê tanta trama contra um servo de Deus, tantos projetos, às vezes, para matar um servo de Deus. As pessoas se unem para o mal. Mas o Senhor desfaz do conselho. O Senhor desmancha qualquer projeto. Porque o Senhor contempla tudo que está sendo tramado por nossas costas. Nós, seres humanos, só vemos o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus não. Deus, ele vê tudo. O que está na frente, o que está do lado e o que está por trás. Deus, ele te guarda à tua direita, à tua esquerda, à tua frente e por trás. Por isso que o Senhor disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os livrar. Porque a gente muitas vezes está tão inocente. O apóstolo Paulo estava inocente. O apóstolo Paulo estava inocente. Ele não sabia, ele pensou que só foi uma discussãozinha. Ele pensou que só foi uma discórdia de doutrinas, de pensamentos. Mas não, havia uma trama. Ele não sabia, mas o Todo-Poderoso que está nos céus e que contempla tudo nessa terra, estava vendo o que estavam esses judeus malignos conversando e tramando contra o servo do Senhor, tramando e armando ciladas, lançando maldições contra o apóstolo Paulo. Maldições não pegam em crente. Maldições, você pode amaldiçoar um crente, não vai pegar. Irmãos, não tenha medo de maldição. Se você é um crente em Jesus Cristo, não tenha medo de maldição. Não tenha medo de palavras malditas. Não tenha medo. Se você está debaixo da vontade do eterno Deus, não tenha medo de palavras malditas contra a sua vida. Nenhuma ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Se você é de Deus, se você serve a Deus e alguém está te amaldiçoando, te desejando a morte, desejando que você morra, toma a palavra do Senhor como teu escudo. Não temas, não tenha medo. Se está tendo conselhos e tramas contra a tua vida, o Senhor vai desmanchar. O Senhor vai desmanchar. O Senhor vai quebrar essa trama. E essas pessoas vão ficar frustradas. Aqueles judeus ficaram frustrados. Os planos deles não deram certo. Os planos deles não deram certo. Tramaram, planejaram, combinaram entre si, fizeram um pacto entre si de não comer e não beber até ver o apóstolo Paulo morto. Passaram fome à toa, passaram sede à toa, porque o desejo deles não foram realizados. Sabe por quê? Deus era na vida do apóstolo Paulo. E o Senhor é quem defendeu o seu servo e livrou ele daquele laço de morte. Aquilo era um laço de morte. Quem sabe você está enfrentando um laço de morte. Mas o Senhor vai te defender. O Senhor vai te guardar. Ele te guarda por frente e por trás. Você não está vendo, mas o Senhor está contemplando. Mas o Senhor vai desfazer desse laço de morte. Se lança nas mãos do Senhor. Se lança aos pés do Senhor. Que nenhuma palavra maldita, nenhuma maldição que sair da boca daqueles que se dizem ser de Deus, vai pegar na sua vida. Aqueles judeus pensavam que ele era de Deus. E que ele, fazendo isso contra o apóstolo Paulo, ele estava agradando a Deus. E não estava. Lançando maldições sobre o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele amaldiçoou o apóstolo Paulo. São falsos judeus. Nem todos os judeus, irmãos, pertencem a Deus. Foi eles que mandaram matar Jesus. Viu? Foi eles que mandaram matar Jesus. Então, nem todos os judeus são filhos de Deus,
são abençoados por Deus. Esses judeus eram maus. Aqueles que mandaram matar Jesus eram maus. Aqueles que amaldiçoaram o apóstolo Paulo eram maus, porque ele estava concordando com a doutrina do diabo, a doutrina dos saduceus. Você quer saber melhor sobre essa história? Está escrito no livro de Atos 23, a partir do versículo 8. Se você gostou dessa palavra, curta essa palavra e medita e não tenha medo de maldições que são lançadas de crente na tua vida. Deus é contigo. Deus desfaz dos conselhos que estão tramando por trás de suas costas. Se lança aos pés do Senhor e Deus será o teu guardião fiel. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. E o guarda de Israel não dormirá. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.